Dentre todos os segredos escondidos nos números que analisaremos ao longo desta jornada, com certeza o do número 666 é de longe o mais importante. E se você está estudando a fé das elites dirigentes deste mundo, sem dúvidas a compreensão deste segredo é fundamental para você entender uma importante fração do pensamento dos autodeclarados Illuminatus. Este número contém uma estrutura tão complexa que são inúmeros os caminhos que se pode tomar para chegar a uma mesma conclusão, a de que este número representa ou simboliza uma espécie de prisão eterna. Nesta sequência que você está iniciando agora, lhe mostrarei uma das facetas deste mistério. Começaremos por um singelo jogo conhecido nos Estados Unidos como Parchís, e no Brasil como Ludo, e que se origina de um jogo indiano chamado Pachisi, onde, por regra, se você acertar nos dados o número 6 por 3 vezes seguidas, o jogo zera completamente para você e você é obrigado a recomeçar. Tomar 6 triplo significa, portanto, reiniciar o jogo. É o zero do número 101. Embora seja evidente, é o evidente que escapa às nossas vistas não treinadas. Os dados são cubos, e é bom que desde agora você perceba isto, uma vez que já lhe foi ensinado o significado dos cubos, especialmente o cubo negro, na crença hermética da elite. O 666 é o número que gastou mais tinta na história da humanidade, e quando o mesmo foi relatado no livro de Apocalipse, o foi por quem já conhecia os segredos nele envolvidos. Em torno deste número, como já dito, existem teorias para todos os gostos. Todos sabemos que quanto mais você especular sobre o assunto, mais difícil será distinguir a verdade da mentira. O melhor lugar para esconder um alfinete é um palheiro, e para esconder uma verdade, o melhor lugar hoje é a internet. O 666 é identificado por cristãos como a marca do anticristo, o que, por numerologia, há quem diga se refere ao fulano X, ou ao imperador Ciclano, ou ao presidente Beltrano, etc. Outros dizem que é uma forma de identificação forçada, como uma tatuagem ou um microchip implantado, que se refere ao código de barras dos produtos ou até a um futuro microchip médico. Já é conhecido por você que o código de barras foi uma piscadela da elite para os cristãos, pois este código realmente contém as barras de abertura, centro e fechamento marcadas pelo número 6, o que já exasperou muita gente que, ao final, nada pôde fazer a respeito. Algumas dessas coisas, embora possam ser verdadeiras em parte, não são de forma alguma a explicação final para o 666. Em qualquer caso, são apenas um exemplo claro da técnica da profecia autorrealizável. Alguém pode adquirir o imóvel de número 666 na Quinta Avenida, como fez, por exemplo, Jared Kushner, o genro do presidente americano, mas nem por isto terminar com alguma espécie de superpoder obscuro. Talvez, no máximo, demonstrar uma intenção por trás daquele que realizou a referida compra. Mas a realidade do 666 é que ele é mais repugnante do que coisas como prédios ou código de barras, e talvez seu significado real esconda algo pior do que a pior das interpretações poderia imaginar. E quando você compreender isto, entenderá por que as elites globais são tão afeitas a este número. Mas, antes de partirmos para uma das mais complexas interpretações a respeito do tema, que esconde uma verdade complexa e ao mesmo tempo tremendamente simples, e antes de começarmos a tratar o fato de uma maneira que possivelmente você nunca viu sobre este número popular, precisamos primeiro conhecer seu núcleo, o número 6 individualmente.
O número 6 precede o número que os monoteístas consideram o número perfeito, o 7, o que torna o 6, de acordo com isto, o número mais perfeito dos imperfeitos. Não por acaso, o 6 é a base do nosso sistema de tempo e está entre nós de muitas outras maneiras. O 6 é um número desarmônico e macabro, de modo que os caixões são construídos na forma de um hexágono de 6 lados. É um número que não é orgânico, é antinatural. É um número da morte, da anticriação. É, na verdade, até o contrário disto, é uma espécie de símbolo da descriação. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que os antigos gigantes e titãs, além de outros monstros mitológicos, frutos de uma união antinatural, tinham 6 dedos. O que dizemos sobre 6 também se aplica a seus múltiplos, como o 72, o 216 e o 666. Aliás, você já se deparou com a explicação sobre o segredo do número 216. O número 72, obtido pelo cálculo de 6 mais 6 igual a 12, cujo resultado multiplicado por 6 é o número obtido 72, é uma referência ao número de demônios que poderia ser invocados com o livro Ars Goetia das Chaves de Salomão. O que você já aprendeu em nossa jornada sobre Salomão não passou de uma breve introdução ao que ainda precisaremos abordar. Os 72 grimórios eram ditos como símbolos para invocar as respectivas entidades astrais, ou seja, o segredo dos templários. Você lembra que 216 é o número obtido elevando o número 6 ao cubo, ou seja, 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216, e foi referenciado pelos pitagóricos para quem ele era o número perfeito de conhecimentos. Eles podem estar certos, porque há 2 tipos de conhecimento, um conhecimento da luz e outro das trevas. Por isto é necessário muito cuidado, e isto não é uma brincadeira, pois o conhecimento é o anzol que muitas pessoas mordem com consequências terríveis. O versículo número 216 do livro de Apocalipse diz, abre aspas, e eles adoravam o dragão que dava poder à besta. Fecha aspas. Para entender o 6 é necessário partir da geometria do hexágono das 6 faces. O hexágono tem a forma tripla porque consiste em 6 triângulos, mais 6 ângulos, mais 6 vértices. Mas você precisa ir além. O hexágono implica a forma do cubo. O poliedro, chamado hexaedro, que também tem 6 faces, como os dados, é um cubo que, aberto, lembra a cruz cristã. Do cubo como uma forma dos 6 triplos, encontramos muitas amostras em nossa sociedade. Os inumeráveis exemplos de cubos negros gigantes espalhados em cidades-chaves de todo o planeta e cuja explicação já lhe foi dada a miúde em tempos passados. Apenas trataremos mais adiante de explicar que esses cubos, a representação 3D do hexágono, tem mais um outro significado, mas isto chegará em seu devido tempo. Da simbiose entre o cubo, o hexágono e o 666, surge o antigo Antakarana, um símbolo antigo que sempre foi tratado como algo positivo, um símbolo de cura e meditação que tem sido usado no Tibete e na China durante milhares de anos, mas que é mais um disfarce obscuro para o cubo. Muitos seres humanos, nossos irmãos, foram aconselhados a meditar com ele e fizeram isto sem conhecer seus segredos. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.